Bom dia, pessoal! Nós hoje vamos iniciar nossa segunda aula de português da semana. Vamos continuar com a temática seres vivos e hoje a gente vai falar sobre outro problema muito comum nos dias de hoje, que é a poluição dos oceanos. Vamos dar uma olhada então no nosso material de hoje. Vamos começar aqui, pessoal, com um momento seu, que hoje não é uma proposta de experiência para você fazer não, mas é um hábito para você inserir aí no seu dia a dia, que é o hábito de tirar uma soneca. Já cochilou hoje? Então, a gente sabe, pessoal, que você tirar uns minutinhos para dar um cochilinho durante o dia, revigora as suas forças. Às vezes a gente está num estresse tão grande, né? No caso de vocês, esses dias fazendo um monte de atividades. Então, é bom a gente dar uma paradinha para a gente descansar, né? A cabeça da gente, relaxar um pouquinho. Faça essa experiência. Se você não tem esse costume, tente dormir aí 30 minutinhos por dia. Você vai ver que as suas energias vão ficar renovadas e você vai se sentir muito melhor. Nosso tema de hoje, pessoal, é a carta de reclamação de Ariel. Vocês conhecem a personagem Ariel, né, gente? A pequena sereia. Vocês devem até já ter assistido, né, o desenho da Ariel. E ela, pessoal, ela mora em Atlântida, né? Que é um reino subterrâneo que fica aí debaixo d'água, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar sobre essa personagem, mas a gente vai aproveitar para trabalhar um gênero textual que se chama carta de reclamação. Vamos dar uma olhada? Você conhece Ariel? Ariel é uma ilustre moradora de Atlântida, um reino perdido no fundo do mar. Ariel e seus conterrâneos sempre se orgulharam do quanto Atlântida era um reino próspero, limpo e saudável. Isso mudou. De um tempo para cá, Ariel e seu pai, o rei Tristão, começaram a ter problemas. Ariel mora, gente, no fundo do mar. Pelo tema de hoje, que tipo de problema será que a Ariel e o pessoal do reino de Atlântida está vivenciando nos dias de hoje? Vocês conseguem identificar que problema é esse? Vamos à frente. Gente, a Ariel, ela escreveu uma carta de reclamação, tá? Quem é a remetente é quem escreve a carta, né? Que é a Ariel. Tem aqui o endereço de quem escreve. O destinatário é para quem essa carta vai ser enviada. Para uma pessoa, para uma instituição, para uma empresa. E embaixo tem o endereço de quem você está enviando essa carta. E tem o local, né? De onde a carta está sendo enviada. Atlântida e a data, né? O ano 2020. Então, aqui tem um assunto. De que assunto essa carta trata? Parem de jogar lixo no nosso quintal. Então, a Ariel e o povo de Atlântida está cansado dos seres humanos ficarem jogando lixo lá no reino deles, poluindo os oceanos. E a vida que eles levavam, que era uma vida próspera, não está mais sendo assim. O lixo está acabando com a vida deles. Então, gente, você está vendo que a carta de reclamação, ela tem como intuito justamente reclamar sobre algo que está acontecendo, está prejudicando você ou a comunidade em que você vive. Então, você vai endereçar essa carta justamente com o objetivo de reclamar, de expor quais são os problemas que estão acontecendo dentro da comunidade em que você vive. Então, a Ariel aqui, ela faz a carta dela e ela coloca, gente, uma série de dados, de argumentos, para mostrar que realmente o problema da poluição está afetando o reino dela, está afetando a vida dos habitantes de Atlântida. Então, vocês vão ler essa carta, né, com bastante atenção. Vocês vão identificar a linguagem que a Ariel utiliza. A Ariel, em nenhum momento, pessoal, ela é desrespeitosa, ela usa palavrões. Então, uma das características da carta de reclamação é a linguagem, gente. Tem que ser uma linguagem formal e uma linguagem respeitosa. Você tem que, acima de tudo, embora o problema que você esteja reclamando seja sério, você tem que sempre manter o respeito pela pessoa que vai receber essa carta, tá? Então, fique atento, faça a leitura e observe a linguagem aqui utilizada por ela. Aqui é a continuação da carta, né? Então, você vê que ela fala das toneladas de lixo, né, que são jogadas no mar
todo ano. Então, são problemas gravíssimos que só vêm se agravando, pessoal, nos últimos anos, tá? Então, continue aqui a leitura e em seguida você vai manifestar a sua opinião. Você concorda com a reclamação da Ariel? Então, pessoal, no seu diário de bordo, você vai responder a esses dois questionamentos. Será que os oceanos estão mesmo tão poluídos assim? Como não moramos nele, temos que nos preocupar com isso? Isso é uma questão de consciência, né, gente? Não é porque eu não moro no oceano que ele não é importante para a minha sobrevivência. Então, os oceanos fazem parte do nosso ecossistema. Então, será que se eles acabarem, se forem poluídos, isso não vai afetar nossas vidas? Então, pense e responda aí no seu diário de bordo. Em seguida, pessoal, você vai passar para esse questionamento aqui. Caso estivesse passando por uma situação como a de Ariel, como você procederia para formalizar uma reclamação? Como vocês viram, né, a carta de reclamação, ela serve justamente para a gente reclamar sobre algum problema que está afetando a gente ou afetando a comunidade em que nós vivemos. Então, ela é endereçada para a pessoa que poderia resolver esse problema da melhor forma possível. Então, em quais dessas situações caberia você escrever uma carta de reclamação? Você vai marcar aí de acordo com a sua opinião, ok? Todos os anos, 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar nos oceanos, aponta o relatório da organização WWF. Se você quiser, você pode até clicar nessa parte aqui amarela embaixo, onde tem relatório WWF, que vai abrir aí esse relatório para você ter maiores informações sobre esses dados, ok? Então, é um número alarmante, né, pessoal? E a gente deve realmente estar atento a essa poluição que está sendo feita nos nossos oceanos. Argumentação. Falando aqui em relação, pessoal, à carta de reclamação. Algo que deve haver na carta de reclamação é o que a gente chama de argumentação. O que é argumentar? É a gente colocar o nosso ponto de vista da situação, mas dando dados, colocando argumentos, para que possa se convencer a pessoa que vai receber essa carta de que a nossa reclamação é válida, de que nós temos razão de fazer determinada reclamação. Então, uma carta de reclamação é algo muito sério. Sua reclamação precisa ser fundamentada, precisa ter argumentos. Vamos observar aqui um trecho da carta da Ariel, que foi colocada lá no início do material. Para vocês terem uma ideia, o volume de plástico que vaza para os oceanos todos os anos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas, o que equivale a 23 mil aviões Boeing 747 pousando nos mares e oceanos todos os anos. São mais de 60 por dia. Nesse ritmo, até 2030, encontraremos o equivalente a 26 mil garrafas de plástico no mar, a cada quilômetro quadrado. Então, observe, gente, que para convencer os humanos de que ela está correta na reclamação dela, ela apresenta aqui um dado alarmante. E é um dado real, gente, é dentro da realidade mesmo isso aqui, não é mentira não. Se você fosse comparar o tanto de plástico, de detritos que é jogado no mar, equivale a justamente isso aqui. Então, para você argumentar, você tem que demonstrar para a pessoa que vai receber essa carta a gravidade do problema. Você precisa reclamar de algo agora? Vamos aqui passar, pessoal, para a parte final da nossa atividade de hoje, que é justamente você produzir uma carta de reclamação. Você vai seguir, né, a mesma estrutura do texto lá da Ariel. Quem é o remetente, o endereço, para quem você vai mandar, né, que é o destinatário, qual é o endereço do destinatário e de onde você está escrevendo a carta e o texto, com os argumentos que vão aí justamente justificar o porquê de você estar escrevendo essa carta de reclamação. Para quem você poderia escrever uma carta de reclamação? Observação. Lembre-se de que essa carta pode ser um e-mail. Você pode escrever uma carta mesmo redigida aí no seu diário de bordo. Você pode escrever um e-mail, né, destinado a alguém. Quais informações você poderia colocar nessa carta
para que ela tivesse um poder maior de convencimento? Você viu lá os argumentos que a Ariel colocou, né? São argumentos bem convincentes, né, gente? Então, que argumentos você poderia colocar na sua carta de reclamação para que a pessoa que fosse receber tivesse realmente consciência da gravidade do problema? Não sei se você percebeu, mas a carta de Ariel usava uma linguagem formal e tinha um tom respeitoso. Ao reclamar de algo, é preciso evitar tom e palavras que possam soar desrespeitosas. Então, quando você for escrever sua carta de reclamação, gente, independente para quem seja, você tem que manter sempre um tom educado. Você tem que usar as palavras da melhor forma possível, né? Você tem que respeitar a pessoa, você tem que demonstrar o seu ponto de vista, colocar o problema, colocar a situação, mas sem machucar ninguém, sem faltar com respeito com ninguém, tá? Essa carta de reclamação, pessoal, você pode fazer sobre o assunto que você quiser, tá? Se tem algum problema que você tem identificado, alguma situação que você não concorde, algo que você acha que é um desrespeito, então você vai poder fazer essa carta sobre o assunto que você quiser, para quem você quiser. Então, essa parte aí será a parte final da atividade encaminhada na aula de hoje. E para a gente terminar, né, pessoal, tem um Para Saber Mais, tem as experiências que nós vimos aqui na nossa aula de hoje e tem as leituras complementares, né? Utilize aqui, pessoal, esse material posterior para você ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto, contextualizando a problemática do lixo nos mares. Essa leitura é para você conhecer um pouco mais da realidade da poluição nos oceanos. E tem também um videozinho aqui também, né, que fala sobre o lixo, sobre desperdício, que é legal também você acessar para ficar mais por dentro aí do nosso assunto de hoje, ok?